2. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 24. Timóteo 2, 24, e depois nós vamos para as nossas orações. Diz assim o texto sagrado, 2 Timóteo 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Até aqui a leitura. Vamos pedir mais uma vez que o Senhor nos ajude. Santo Deus, nosso Pai, te bendizemos pela graça e esperança que há em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nele temos a redenção, nele aguardamos vida eterna. Mas durante o tempo que se chama hoje, ó Deus, nosso desejo é te servir. Então nos assista com graça, com o teu favor bendito, a fim de que a gente cumpra o teu querer e te sirva nessa comunidade. Nos abençoe, ó Deus, a fim de que possamos compreender bem esta passagem que lemos e que a instrução que deriva dela seja vívida em nossas vidas e que coloquemos em prática, ó Deus, o teu querer. Se conosco e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Nós chegamos aqui agora, irmãos, à última metáfora do capítulo 2. Foram 6. São 6. Foram 5 até agora. E o objetivo de Paulo apresentar essas metáforas foi para que Timóteo tivesse uma boa compreensão do serviço que devia prestar a Deus. Deus o chamou, o comissionou para o serviço de ensino do Evangelho, né? E essas metáforas facilitariam a compreensão de Timóteo quanto ao seu dever, aquilo que ele precisava exercer. O que está por trás desses versículos quanto à função que Timóteo deveria exercer tem a ver com a defesa da verdade, né? A verdade que a gente recebeu dos apóstolos, mas que primeiramente Jesus Cristo nos conferiu. Essa verdade é valiosa. Nas Escrituras ela é tratada como um tesouro, não é? Como um bom depósito, algo de grande valor que nós hoje recebemos. E precisamos, irmãos, pregá-la com consistência, defendê-la em face das heresias e também passá-la adiante, para que de geração em geração a palavra de Deus alcance corações. Então, o objetivo básico de Timóteo no exercício do seu ministério era defender a verdade. Nós vimos, irmãos, que ele, como bom obreiro, ou obreiro aprovado por Deus, é alguém que maneja bem a palavra da verdade. Então, alguém que se preocupa com o seu ensino. Vimos que o obreiro aprovado por Deus é aquele que faz com que a comunidade siga por um caminho correto. Ele orienta os passos dos servos de Jesus Cristo através do ensino apostólico, através da verdade bíblica que salva, que nos edifica, irmãos, que nos condiciona a cumprir, portanto, a vontade de Deus, naquilo que Ele requer de cada um de nós. Então foram 5 metáforas até aqui, e agora nós chegamos na 6ª, e é a metáfora aí do servo do Senhor. Ao analisar essa metáfora, nós percebemos que
Jesus Cristo nos chamou para servir. Um dos termos que bem caracterizam a igreja de Jesus Cristo é o termo servo, que aqui, a partir do original, quer dizer literalmente escravo. Não é? E o crente é um escravo de Jesus Cristo. Ele foi chamado para servir Jesus Cristo. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que a grande maioria daqueles que se dizem crentes inverteu a coisa. Em vez de nós buscarmos a Deus para servi-lo, as pessoas têm buscado a Deus, irmãos, para que Deus os sirva, para que Deus confira o bel prazer, não é, da pessoa. Mas a gente precisa entender e colocar bem na nossa mente que cristianismo é servir. Cristianismo é estar pronto para cumprir a vontade do nosso Senhor, não é? Não é ser servido. E a gente condiciona a fé baseada nessas coisas que têm sido pregadas hoje em dia, do tipo assim, eu vou prestar um vestibular, Deus vai me abençoar e eu vou passar. Mas um ateu faz isso, irmãos. Né? Eu vou fazer uma viagem ali a tal cidade, Deus vai abençoar que não vai acontecer nada no meu carro. Mas um ateu também passa por todas essas coisas e chega bem até a cidade. Então, as pessoas hoje veem cristianismo como Deus servindo a igreja. Mas cristianismo é a igreja servindo a Deus. Nós somos escravos de Jesus Cristo. E o escravo não tem vontade, mas ele observa perfeitamente a vontade do seu Senhor para cumpri-la. Não é? Como nós estamos dizendo aqui, a igreja hoje parece um supermercado e tem vendido produtos, né, para as pessoas. No dia que as pessoas não quiserem mais aqueles produtos, elas vão embora para procurarem outro tipo de produto. Elas não vêm à comunidade para servir aqueles irmãos, servindo a Deus. Ela vem à comunidade para ser servida. Então, quando ela não tem o que ela deseja, o que ela faz? Ela pega e então vai embora. Mas o termo que caracteriza bem a igreja de Jesus Cristo é o termo escrava ou escravo, né? Observe, por exemplo, os apóstolos, né? Eles se tratam como servos de Jesus Cristo, escravos de Jesus Cristo. Eles existem para fazer a vontade de Deus, né? E para a gente perceber bem essa metáfora, irmãos, é necessário a gente lançar mão desse sentido, né, de escravo dentro daquele contexto. Lembrar que escravo era propriedade de alguém. Hoje em dia pode ser inconcebível essas coisas por causa dos direitos trabalhistas, né? Mas naquela época isso era muito comum. Inclusive os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, tinham escravos, né? Tinham pessoas ali ao seu serviço. E a ideia básica do escravo é alguém que faz cumprir perfeitamente a vontade do seu senhor. A sua vontade é completamente anulada, mas ele está pronto para cumprir a vontade do seu Senhor. Quando a gente faz uma leitura da história e percebe o testemunho da igreja primitiva, daqueles irmãos que se seguiram naqueles anos, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos ver uma dedicação de escravos, né? Pessoas completamente comprometidas com a obra de Jesus Cristo. Tanto é, irmãos, que eles usavam o termo cristão para se definir. De onde você vem? Eu sou cristão. Você é filho de quem? Eu sou cristão. Só respondiam isso. Porque para eles, isso os identificava. Isso, irmãos, apresentava algo sobre eles. Isso os resumia. Eles eram cristãos. A razão da existência deles era servir Jesus Cristo. De onde você veio? Eu sou cristão. Interessante, né? Qual é a sua profissão? Cristão. Era assim que eles respondiam. Porque eles capturaram bem o conceito do que é ser escravo de Jesus Cristo. E aqui, por servo, a gente entende que não é um empregado. Alguém que é remunerado para fazer o seu serviço. E esse empregado, ele tem uma vontade, né? Ele pode, inclusive, até discutir um pouco com o seu
empregador a fim de dar-lhe alguma orientação. Mas o escravo não tinha isso. Ele simplesmente dizia um amém a cada ordem do seu senhor. Então, a metáfora do servo, além do soldado, agricultor, atleta, os utensílios de ouro e também o bom obreiro, é algo que identifica muito bem o serviço cristão para o Deus nosso Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele foi, através da revelação, tratado como servo do Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Isaías capítulo 53, fala a respeito do servo sofredor. Em tudo, irmãos, em absolutamente tudo, Jesus Cristo foi fiel ao Pai e nos deixou um exemplo do que é ser servo. A obediência dele foi tão grande, foi tamanha, que ele morreu para obedecer a Deus. E pior, morte de cruz. Então, a obediência de Jesus foi tão intensa que isso fica de exemplo para cada um de nós de como devemos nos proceder no cristianismo. Hoje a gente tem vivido tempos em que não temos servido a Cristo mais. Gastamos os nossos dias, irmãos, fazendo coisas ligadas a essa vida e não coisas ligadas ao reino de Deus. Vivemos, nos atropelamos, fazemos coisas que pagãos fazem e o reino tem ficado cada vez mais de lado. Isso é para a nossa vergonha, para que o nosso serviço cada vez mais se intensifique, para que o nosso serviço, irmão, seja digno do nome de Jesus Cristo. É só olhar, por exemplo, para os bancos dessa igreja. É só olhar para os bancos, não só desta igreja, mas de outras igrejas. A gente fica pensando assim, o que o povo de Deus está fazendo se não servindo a Deus? O que o povo de Deus tem em mente? O que eles estão pensando? Eles são servos ou não são? Qual é a obrigação que eles têm diante do Deus Todo-Poderoso? E aí eu fico pensando, nós estamos realmente dormindo num leito, O leito está tudo tranquilo, parece que não vai acontecer nada, mas é bom lembrar que Jesus Cristo está às portas e a qualquer momento ele chega. E nós, como estaremos para receber o nosso Salvador? Como nós estamos para receber o nosso Senhor, o Rei da Glória? Então, a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é a ideia do cristão como escravo. Ele existe para fazer a vontade de seu Senhor, a vontade de Jesus Cristo. Ele foi chamado para fazer isso aí, Então, aí, depois de apresentar essa imagem para os irmãos, vamos ver em que ponto o apóstolo Paulo caracteriza aí o serviço ao Senhor. Ele diz assim no verso 24: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Lembrar, irmãos, que dentro do contexto, a gente tem sempre feito isso aqui, Esses versículos são primordialmente aplicados aos líderes, aos pastores, aqueles que receberam a incumbência de servir a comunidade de Deus, de liderar a igreja de Jesus Cristo, Então aqui a imagem primeiramente é de alguém que está à frente de uma congregação, de uma comunidade. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Essa palavra o apóstolo Paulo já usou em outra ocasião, E em contrário a isso, ele deve ser brando para com todos. Eu acho, irmãos, interessante essa palavra aqui traduzida por brando. Ela era usada para as carícias de uma mãe em seus filhos. Lembra? O menininho pequeno, a mãe acariciando, pegando ali no colo, sendo mansa, carinhosa, com o seu filho. É a ideia que está querendo passar para Timóteo. E em vez de você viver a contender, em vez de você buscar contendas de palavras, porque naquela época isso era muito comum, por causa do conhecimento do Antigo Testamento, você deve ser brando. Você deve tratar os outros como uma mãe trata um bebezinho, acariciando o seu bebezinho, cuidando dele, com todo cuidado. Então você deve ser. São 3 palavras aqui, são 3 expressões
que caracterizam o servo do Senhor. A primeira, deve ser brando, né? Brando para com todos, apto para instruir, paciente. Primeiro, brando é a ideia de uma mãe cuidando dos seus filhos. Paciente aqui é o trato de alguém com outra pessoa de coração duro. Aquela pessoa realmente obstinada e você precisa lidar com ela. Então você precisa ser paciente. É a ideia também, irmão, de ser tolerante, porque é o trato com alguém que é dura de coração. Esse termo era muito usado assim nesse sentido. E a terceira expressão está no versículo 25. É a ideia de disciplinando com mansidão. O próprio Jesus Cristo disse, né? Vinde a mim, que eu sou manso. É um exemplo também para cada um de nós. Já essa ideia de manso é aquele conceito de você agir com as pessoas não com intransigência, mas deixe-me dizer como, não com arrogância, não é? Mas buscando entender a pessoa, vendo por que ela está agindo daquela forma e levando, obviamente, a pessoa a fazer o que de fato agrada a Deus. Essa palavra que você citou, não passou. Eu vou chegar. É a ideia assim, o líder, ele foi chamado para ser bênção para a igreja, para que a igreja seja edificada na verdade, para que a igreja cresça e se desenvolva, irmãos, de maneira que agrade a Deus. Se um líder viver a contender, ele vai trazer o quê? Mais dificuldade do que benefício para a igreja de Deus. O que Paulo está querendo orientar é que nesse trabalho de liderança, Timóteo precisa ser brando. Ele precisa cuidar da igreja de Deus como uma mãe cuida dos seus bebezinhos. Ele precisa instruir a igreja de Deus com paciência, instruir inclusive aqueles que se mantêm duros quanto à palavra do Evangelho. E ele deve, portanto, disciplinar, a ideia de corrigir, né, digamos assim, algum defeito, alguma carência na igreja de Deus, com mansidão. Ou seja, buscando entender a pessoa. Por que ela fez isso? Por que ela deixou de fazer aquilo? Né? E levando ela, obviamente, a entender o que é correto segundo as Escrituras. Então observe que essa questão de intransigência, de superioridade, ela não se aplica à liderança da igreja. A liderança, ela foi chamada para servir a igreja. Essa é o que as Escrituras definem como uma liderança forte, né? Como uma liderança consistente, conforme a vontade aí do nosso Deus. Então são três palavras que definem bem o servo do Senhor: brando, paciente e manso. Alguém que inclusive, irmãos, sofre afrontas, né, para o bem-estar da igreja de Deus. É o famoso engolir sapo, né? Mas engolir sapo com brandura. Aquele que não leva desaforo para casa não pode exercer a liderança na igreja de Deus. Ele precisa ser brando. Ele, em vez de contender, de revidar a afronta, ele deve, irmãos, agir em benefício do ofensor. É essa a ideia que o apóstolo Paulo apresenta. Paulo, inclusive, é alguém que seguiu o exemplo de Jesus. Jesus, irmãos, foi aquele que sofreu a ofensa para cumprir a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, ele foi ofendido, mas ele sempre se preocupava com a igreja de Deus. Quando ele escreve, por exemplo, 2 Coríntios, isso é claro lá. As pessoas estavam insultando o apóstolo Paulo, difamando o seu nome, mas mesmo diante de tudo isso, ele diz assim: ó Coríntios, o meu coração está aberto para vocês. As minhas afeições, elas continuam as mesmas para vocês, mesmo diante, irmãos, da maneira como a igreja tratava o apóstolo. Então é basicamente isso, né?
O servo do Senhor, ele sofre nesse sentido para o bem-estar da comunidade. Não é? E tem irmãos e irmãos, né? Os irmãos não são todos iguais. Tem, obviamente, aqueles maduros que estão à frente da igreja, que já têm uma boa consciência cristã, né? Como diz o outro, não dá muito trabalho. Já tem outros não, já tem outros que a gente precisa exercer um certo cuidado e uma certa dedicação, né? E ele deve fazer isso com certa expectativa, né? Irmãos, eu dou graças a Deus porque na Igreja Calvário todos vocês são muito bem instruídos concernente ao Evangelho de Deus, à conduta cristã, toda a parte de direção. Nunca tive dificuldade com isso desde os 7 anos que estou aqui, né? Mas tem muitos pastores que enfrentam muita dificuldade. Coisas novas vêm surgindo, né? Coisas novas vêm aparecendo na igreja, alguém quer colocar essas coisas novas no louvor. Aí o pastor tem que, né, com mansidão, com brandura, fazer aquilo que deve ser feito, sempre para a glória de Deus. Isso aqui se encaixa em toda a ordem que se chama evangelho, né? Ou seja, orientar um irmão aqui, orientar outro irmão ali, e fazer com que a palavra de Deus se promulgue no seio da igreja do Senhor Jesus. Agora, com que expectativa ele deve fazer isso? Paulo diz aí, né, no versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem. Aí diz assim: na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento, né? Mas não só arrependimento, retorno à sensatez. Ele vai dizer aí, versículo 26. A gente deve fazer o trabalho de liderança cristã na expectativa de que Deus participará e a sua intervenção será determinante a fim de que a igreja viva uma fé sadia, a fim de que a igreja viva segundo a verdade do Evangelho. É assim que a gente sempre procura agir. A gente exorta, como Paulo diz aí, instrui, disciplina, sempre na expectativa de que Deus intervenha, de que Deus haja para a glória do seu próprio nome e para o bem-estar da igreja de Deus. Agora, Deus faz isso através dos seus servos, né? São servos, escravos, que Jesus Cristo separa ao longo aí do tempo para cumprir, portanto, essa liderança. Esses versículos falam especificamente de liderança. No entanto, nós podemos, obviamente, fazer uma aplicação para toda a comunidade. A gente já aprendeu, irmãos, que deve, obviamente, ajudar um irmão nosso em alguma dificuldade na vida, de corrigi-lo, né, quando fosse necessário. Mas Jesus Cristo nos instruiu lá no Sermão do Monte, né, que a gente deve tirar a farpa do olho do nosso irmão, desde que o poste, né, seja tirado da nossa testa. Então, como é que você tem uma trave no olho e vai tirar a farpa no olho do seu irmão? Tira primeiro a trave e depois você terá condições de ajudar o irmão. E então você terá condições de mostrá-lo o erro. A ideia, irmãos, é que nós não podemos tratar o irmão como um juiz togado, nos achando superiores a ele. Muito pelo contrário, né? Nós devemos corrigir com brandura, com paciência e orientar o irmão àquilo que ele precisa exercer, né? As escrituras dizem que o sábio é aquele que aceita de bom grado a crítica, né? Porque ele pode com isso crescer, ele pode com isso ter uma conduta própria do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo. Mas hoje em dia tem muitos pastores que se acham intocáveis, né?
eles não são passíveis de críticas. Não toquem no ungido do Senhor. Isso não existe. O homem é falho e precisa sim, quando convém, de orientação para fazer o que é correto. Então, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, aqui a palavra arrependimento é aquele termo metanoia, né? Mudança de mente e coração. Ou seja, alguém sendo instruído, sendo disciplinado com brandura, mansidão, paciência, para que então a pessoa entenda o seu erro e deixe. É a ideia. Deus vai conceder ou conferir arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então a participação de Deus ela é determinante a fim de que a comunidade esteja afinada com o pensamento apostólico. A liderança precisa conhecer bem o esboço apostólico, porque vai instruir a comunidade a viver assim, e Deus, a expectativa nossa é que Deus intervenha e faça com que a comunidade conheça plenamente a verdade. Observe, irmãos, que cristianismo, para Paulo, é conhecer a verdade. Ele espera que Deus intervenha para que a comunidade conheça a verdade. Então não é algo baseado no que muitos hoje têm dito, né? Baseado na experiência. Cristianismo, irmãos, não é, vou dizer para vocês, não é experiência. Cristianismo não é experimentar. Cristianismo é conhecer uma verdade. Pedro, no final de sua carta, ele diz assim: crescei na graça e na experiência que há em Jesus Cristo. Foi assim que ele falou? Crescei na graça e no conhecimento. Então Paulo prezava que a igreja tivesse conhecimento, que a igreja conhecesse Jesus Cristo e assim experimentasse. Vou dar um exemplo. Hoje em dia as pessoas dizem assim, eu estava conversando com os irmãos ali agora, né? Eu sinto que Jesus está aqui. É o que tem acontecido hoje nas igrejas. As pessoas têm galgado conhecimento a partir de experiência. Então, eu sinto que Jesus está aqui, então para mim ele está aqui. Mas, irmãos, a gente sabe que Jesus está aqui se a gente sentir ou não. Porque as Escrituras dizem que Jesus está conosco todos os dias até... A gente sabe dessa verdade. Então precisa experimentar para saber. A gente sabe que Jesus está aqui e então a gente pode experimentar a presença dele aqui. É essa a ideia. Então é conhecer para experimentar. O pessoal está fazendo o caminho inverso. É experimentar para conhecer. É por isso que está uma balbúrdia, irmãos da igreja, né? As pessoas experimentando sem nenhum valor doutrinário, longe da verdade. Então, o que eu quero dizer é que a nossa expectativa é que a igreja cresça no pleno conhecimento da verdade. E pautado nessa verdade pode ter uma boa experiência com Deus. É essa a ideia. Pode viver com Deus de maneira que agrada o seu nome, né? Então as pessoas só estão atrás de experiência. E não conhecem a Deus. Porque tem deixado as Escrituras de lado, né? E se elas não conhecem a Deus, como vão viver de acordo com a vontade de Deus? Elas só querem experimentar, né? Hoje o cristianismo é muito ligado a essa questão pietista, né? E a ortodoxia tem ficado de lado. Aí ele diz, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Lembrar que, irmãos, a nossa fé ela é racional. Isso é bom sempre dizer, né? Nós não somos fideístas. Nós já vimos frases do Kierkegaard e alguns adeptos atuais do fideísmo, como aquele Caio Fábio, entre outros, né? Eles dizendo assim, que a fé começa no momento em que morre a razão. Pai, esse negócio não está certo, não. A fé se torna irracional no momento em que a razão morre. A nossa fé, irmãos, ela é racional. Nós não estamos dando aí pulos no escuro.
Nós não estamos crendo em Jesus Cristo sufocando a razão. Não. Nós cremos em Jesus Cristo com a razão. Deus se revelou a nós e se relaciona conosco assim, com pessoas racionais e não com pessoas irracionais. A nossa fé está fundamentada na razão. A nossa fé, irmãos, está fundamentada na verdade, na revelação, vamos dizer assim, né? Naquilo que Deus nos deu. Nós não estamos aqui pulando no escuro. Nós sabemos que Deus revelou algo para nós e então, baseado nessa revelação, nós fundamentamos, portanto, a nossa fé. Não é mais fácil não provar a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. É mais fácil, a partir de fatos, provar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Vocês sabiam disso, né? Então, mas que eles façam um retorno à sensatez. Deus trata conosco como pessoas racionais. Ele convive conosco, irmãos, dessa forma. E não gente que crê no nada. Aí quando eu tiro completamente a razão e vejo nada, aí nasce a fé. Isso não existe, irmão. Não existe. A nossa razão tem que estar fundamentada. A nossa fé tem que estar firmada em algo. O próprio Pedro, né? Ele diz assim, olha, vocês, por favor, estejam prontos para dar o quê? Razão, para dar base, para dar racionalidade, sensatez àqueles que questionam a vossa fé. Como se a pessoa ficasse louca, é. E aparecesse a fé. É por isso, por causa desses conceitos fideístas, baseados em uma religião experimentada, irmãos, é que hoje o cristão é tratado como ignorante, como alienado. Parece que cristão não pode ser inteligente, né? É o que tem acontecido hoje, por causa de todo esse movimento. Mas não, né? Nós cremos, irmãos, também com a razão. E a nossa fé, obviamente, ela é racional. É a ideia assim, se a gente, portanto, crê que existe um Deus que criou todas as coisas, não é fácil de aceitar que Deus, irmãos, abriu o mar vermelho. Não é difícil, né? Desculpa. Não é difícil aceitar que Deus abriu o mar vermelho. Ele não é o Criador? Então, a gente baseia a nossa fé no fato de que existe um Deus Criador soberano. Então, se Ele é Criador e soberano, Ele pode alterar a criação. E aí se torna o quê? Lógico. Né? Se torna sensato, baseado nesses conceitos. Então, mas também o retorno à sensatez. Agora tem uma coisa que Paulo diz aqui, que demonstra a realidade de alguém longe da verdade. É uma batalha, irmãos. Ele diz aí, verso 26, ó, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo está dizendo que o diabo ele tem uma função. Aqui, basicamente, o diabo faz com que as pessoas sejam cativas dele. A palavra traduzida cativo aqui é recuperar com vida. Palavra usada muito no contexto de guerra. Então, o diabo é alguém, irmãos, que faz pessoas cativas a ele. Que separa pessoas para viver para ele, inclusive dentro de uma comunidade que se diz evangélica. Né? E Satanás faz isso para que essas pessoas cumpram a sua vontade. E aqui dentro do contexto, cumprir a vontade de Satanás é se desviar da verdade. É seguir após a injustiça. Mas aquele, irmãos, que está livre dos laços do diabo, né? Não cumprem a vontade do diabo, mas cumprem a vontade de Deus. É um obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado por Satanás é aquele que se desvia da verdade. É aquele que segue após as injustiças. Né? Então, aí, a tarefa de Timóteo, portanto, para resumir bem, como servo do Senhor, é levar as pessoas à verdade. Corrigi-las, instruí-las, discipliná-las, com mansidão, brandura, paciência, na expectativa de que Deus intervenha com arrependimento
e assim faça com que a comunidade tenha pleno conhecimento da verdade, com sensatez, livrando-se, portanto, das garras do diabo. Livrando-se, irmãos, de cumprir a vontade do diabo no meio da igreja de Deus. Uma implicação direta que a gente tira desses versículos é a seguinte: existe uma batalha espiritual que a gente não vê, mas é real, pela mente das pessoas, pela vida das pessoas, né? É interessante que é tão fácil as pessoas hoje seguirem após heresias do que defenderem a verdade. Então é uma luta, irmãos, né? Céus e terra estão envolvidos, né? Céus e inferno estão envolvidos nessa batalha, e a gente precisa lutar com as armas que Deus nos deu, né? Paulo fala a respeito disso quando escreve aos Efésios. E a outra coisa que a gente pode extrair também aqui de implicação para as nossas vidas é que aquela liderança de pavio curto, ela não é uma liderança aprovada por Deus, não é? Ela tem que se manter sempre com brandura, sempre com mansidão, com cautela, com paciência, né? Tolerância. A gente precisa fazer assim. Irmãos, como é que eu entro no ministério? O meu objetivo é servir aqueles para quem Jesus Cristo morreu. Então eu estou servindo pessoas para quem Jesus Cristo morreu. Então eu tenho que prestar o maior cuidado, prestar assistência, né? Não buscando contender e ser motivo de ruína, mas sendo brando e fazendo plenamente a vontade de Deus em benefício da comunidade local. E outra coisa importante é que essas questões elas podem ser aplicadas no cotidiano por todos nós. A gente não precisa, irmãos, com brandura, paciência e mansidão, temer, instruir, corrigir um irmão em Cristo, sempre na expectativa de que Deus o auxiliará, e desde que a gente não tenha um poste na testa, né? Desde que a gente esteja vivendo aí de acordo com a vontade de Deus e podendo servir a igreja de Jesus Cristo. Lembrar sempre que o que está em jogo, irmãos, e o que sempre esteve em jogo foi a verdade. É a verdade do Evangelho, né? Que salva vidas, que edifica a igreja de Deus, que torna a fé da igreja sadia para fazer cumprir a vontade de Deus. É a verdade. E é ela que nós precisamos defender em face das heresias dos dias atuais. Então que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude nessa labuta, né? Que a gente continue sempre pregando a verdade,